Anália e Jeová, casal aparentemente perfeito, desfrutavam de sua lua de mel em luxuoso resort à beira-mar. O sol se refletia nas águas cristalinas e a brisa quente acariciava suavemente seus rostos enquanto caminhavam pela praia. Anália, radiante de felicidade, sentia que estava vivendo um sonho. Desde pequena, havia sonhado com este momento, casar-se com o homem que amava e compartilhar uma vida juntos, cheia de promessas e aventuras. Jeová, por outro lado, embora sorrisse e segurasse sua mão com ternura, mantinha uma sombra em seus olhos, uma inquietude que Anália não conseguia decifrar. Seus beijos eram doces, mas fugazes, e seus abraços não tinham a calorosidade de antes. Anália, cega de amor, ignorava os sinais que se apresentavam a ela, atribuindo seu comportamento aos nervos pós-casamento. Naquela noite, decidiram jantar em um restaurante exclusivo dentro do resort. A mesa estava iluminada por velas e o suave murmúrio das ondas acompanhava a música ao vivo. Anália olhava com adoração, pensando em como era sortuda, mas Jeová estava distraído, verificando seu telefone com uma frequência que Anália nunca havia visto nele. Cada vez que o dispositivo vibrava, seus olhos se enchiam de uma emoção que ele não demonstrava por ela. "Está tudo bem, amor?" perguntou Anália, tentando soar despreocupada. "Sim, querida, é só trabalho", respondeu Jeová, esboçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ele rapidamente mudou de assunto, tentando evitar qualquer conversa que aprofundasse sua inquietude. O jantar continuou, mas o ambiente havia se tornado tenso. Anália tentou ignorar a sensação de desconforto que começava a se instalar em seu coração, esforçando-se para desfrutar da comida e dos detalhes românticos, mas havia algo na atitude de Jeová que a deixava nervosa. Naquela noite, ao voltar para sua suíte, Jeová recebeu uma chamada. "É do trabalho, preciso atender isso", disse ele, enquanto saía apressadamente para a varanda, fechando a porta atrás de si. Anália ficou na sala, seu coração batendo forte. Ela se aproximou da porta para ouvir, algo que nunca havia feito antes. Sua intuição, aquela que havia ignorado a noite toda, a empurrava a buscar respostas. Do balcão, Anália ouviu a voz de Jeová, mas não conseguia distinguir o que ele dizia. Seu tom, porém, era urgente e ansioso. A chamada se prolongou mais do que o esperado, e Anália, sentindo o nó na garganta, decidiu se vestir e sair para dar um passeio, esperando que o ar fresco a acalmasse. Ao sair do quarto, viu Jeová entrando no dele, um pouco agitado. "Você vai sair?" ele perguntou. "Sim, quero caminhar um pouco." "Você vem?" respondeu ela, esperando que ele aceitasse, mas Jeová, olhando novamente para o telefone, balançou a cabeça. "Melhor te alcanço depois." "Só preciso de um momento para terminar isso", respondeu com um tom que tentava ser casual, mas que escondia algo mais. Anália sentiu, forçando um sorriso antes de se dirigir ao lobby do hotel. Enquanto caminhava, sua mente não parava de pensar na chamada. Por que Jeová estava tão distante? Por que essa necessidade de manter tudo em segredo? Seu instinto dizia que algo não estava certo, mas seu coração não queria aceitar o que sua mente começava a suspeitar. Decidiu caminhar em direção à praia, o lugar que sempre acalmava. A lua refletida no mar oferecia um espetáculo lindo, mas Anália não conseguia aproveitá-lo. Sentou-se na areia, deixando que a brisa noturna acariciasse seu rosto. Fechou os olhos, tentando recuperar a calma, mas uma voz à distância tirou de seu transe. Era a voz de Jeová chamando alguém. Anália se levantou, seguindo o som com passos lentos, seu coração acelerando à medida que se aproximava. As vozes se tornavam mais claras. Ela se escondeu atrás de alguns arbustos, o suficiente para ouvir, mas fora de vista. "Eu sei, Carla, eu sei. Estou aqui com você e não pretendo voltar para ela", disse Jeová com um tom de desespero. Anália sentiu como se o mundo desabasse sob seus pés.
Carla, sua melhor amiga, a mulher que havia sido sua confidente durante toda a vida, a mesma que estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas o que vamos fazer? Anália não merece isso, respondeu Carla, embora sua voz não mostrasse nenhum rastro de arrependimento. Já falamos sobre isso. O que importa é o que sentimos, você e eu. Anália é forte. Ela superará, respondeu Jeová, seu tom agora mais frio, mais distante. As lágrimas começaram a brotar dos olhos de Anália, mas ela se obrigou a manter a compostura. Negava-se a ser a mulher fraca que simplesmente desmorona diante de uma traição. Deu um passo para trás, afastando-se em silêncio, deixando Jeová e Carla em seu mundo de mentiras e promessas quebradas. Voltou para o hotel, sua mente um turbilhão de emoções. Tudo que havia acreditado, tudo em que confiara, se desfez em um instante. Mas não se permitiria cair, sabia que precisava pensar com clareza, planejar seu próximo passo. Quando Jeová retornou à suíte, encontrou Anália já na cama, fingindo dormir. Ele se aproximou e, com um gesto mecânico, a beijou na testa. Eu te amo, Anália murmurou, mas suas palavras agora soavam vazias, sem alma. Na manhã seguinte, Anália se levantou cedo, antes que Jeová despertasse. Sua mente havia trabalhado a noite toda e agora tinha um plano. Empacotou suas coisas em silêncio, deixou uma nota na mesinha de cabeceira e saiu do quarto sem olhar para trás. A nota dizia simplesmente: me sei de tudo. Não se preocupe, não farei uma cena. Só não me procure. A viagem de volta foi longa, mas Anália aproveitou para pensar. Ela havia decidido enfrentar a situação à sua maneira, sem lágrimas, sem cenas. Queria ser fria e calculista, porque sabia que era a única maneira de ganhar esse jogo no qual fora forçada a participar. Quando chegou em casa, a primeira mensagem que recebeu foi de Vilma, sua sogra. Anália sentiu uma punhada no peito ao ver o nome na tela, mas decidiu responder. Anália, espero que já esteja em casa. Precisamos conversar, disse Vilma, com seu tom habitual de superioridade. Estou aqui, Vilma. O que você precisa? Respondeu Anália, mantendo a voz neutra. Preciso que você entenda algo, querida. O que aconteceu entre Jeová e essa mulher é culpa sua. Você não soube como manter meu filho ao seu lado. Não soube satisfazê-lo, disse Vilma com crueldade, como se estivesse desfrutando de cada palavra. Anália sentiu a raiva se acender dentro dela, mas a manteve sob controle. Isso é o que você pensa, Vilma? Então fique com esse pensamento, porque seu querido filho já não será mais problema meu. Agora é a sua vez de lidar com as consequências, respondeu Anália com uma calma que apenas mascarava sua ira. Vilma ficou em silêncio, talvez surpreendida pela resposta de Anália. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Anália desligou a chamada. Sabia que Vilma não a deixaria em paz, mas estava pronta para o que viesse. Mais tarde naquele dia, Anália decidiu que precisava de alguém em quem confiar, alguém que não estivesse envolvido nesse caos. Pensou em Henry, um velho amigo da universidade. Henry sempre havia sido um homem confiável, um advogado com uma reputação impecável e um coração nobre. Dirigiu-se ao escritório dele, sabendo que ele seria seu melhor aliado no que estava por vir. Ao chegar, Henry a recebeu com um sorriso caloroso, mas sua expressão mudou rapidamente ao ver a tristeza nos olhos de Anália. Anália, o que aconteceu? Perguntou, sua voz cheia de preocupação. Anália sentou-se à sua frente, sentindo que, pela primeira vez em dias, podia respirar. Henry, preciso da sua ajuda, mas mais do que tudo, preciso de justiça, disse, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que estava recuperando o controle. Henry a ouviu em silêncio enquanto ela contava tudo, desde a traição de Jeová até a chamada de Vilma. Quando terminou, Henry se levantou e se aproximou dela, segurando suas mãos entre as suas.
Não se preocupe, Anália, vamos fazer com que paguem, e faremos de uma maneira que nunca esquecerão, prometeu firmemente. Anália olhou em seus olhos e assentiu. Sabia que o caminho que estava prestes a percorrer não seria fácil, mas agora não estava sozinha. Com Henri ao seu lado, estava pronta para enfrentar Jeová, Vilma e qualquer um que se interpusesse em seu caminho. O jogo havia começado, e desta vez Anália não pensava em perder. Anália acordou cedo, mas desta vez não havia lágrimas nem confusão, apenas uma determinação fria e calculada. A traição que havia sofrido em sua lua de mel não apenas lhe quebrou o coração, mas também acendeu uma chama de vingança que não poderia apagar. Henri, seu aliado inesperado, estava com ela em cada passo, ajudando-a a navegar pelo escuro labirinto de mentiras e manipulações que cercavam Jeová e Vilma. Henri havia começado a investigar os antecedentes de Carla e Jeová desde que Anália lhe contou tudo, e o que descobriu foi mais perturbador do que ambos imaginavam. Carla não só havia sido amante de Jeová, mas também estava profundamente implicada em uma série de fraudes financeiras que envolviam a empresa familiar de Jeová, um negócio que Vilma controlava com mão de ferro. A situação era mais perigosa do que Anália havia previsto, e agora sabia que não podia confiar em ninguém, exceto em Henri. Em seu escritório, ele espalhou os documentos que havia conseguido sobre a mesa à frente de Anália. Olha isso, disse ele, apontando para um relatório detalhado. Carla e Jeová estão envolvidos em um desfalque massivo. Eles vêm desviando fundos da empresa há meses. Vilma sabe, mas tem encoberto tudo para proteger a reputação da família. Anália sentiu um nó no estômago. Então, tudo isso fazia parte de um plano para me destruir e ficar com tudo. Henri assentiu. Mas tem algo mais. Vilma não só sabe, parece que foi ela quem planejou tudo desde o início. Queria que Jeová se comprometesse com Carla para garantir que ela controlasse tudo, até mesmo seu próprio filho. A revelação atingiu Anália como uma onda fria. Vilma, a mulher que sempre fingira ser uma sogra tradicional e preocupada, era na verdade uma manipuladora que orquestrara a destruição de seu casamento. Mas Anália não estava disposta a deixar que Vilma ficasse com a dela. Não vou permitir que isso continue. Vamos revelar toda a verdade. Enquanto Henri continuava a investigar, Anália se preparava para confrontar Carla. A tensão crescia a cada passo que dava em direção à mansão dos pais de Jeová, onde sabia que Carla estaria. O plano era simples, confrontá-la com as provas que Henri havia reunido e obter uma confissão que pudesse usar contra ela e, por extensão, contra Vilma. Ao chegar, Carla recebeu com uma risada falsa, fingindo surpresa pela visita. Não esperava te ver tão cedo. O que te traz por aqui? Disse com uma voz melosa que Anália achava repulsiva. Vim falar com você, Carla. Há coisas que precisamos esclarecer, respondeu Anália com um tom que não deixava margem para objeções. Carla convidou a entrar, mas Anália se negou. Queria que tudo fosse feito à luz do dia, sem sombras para se esconder. Aqui está bem, disse. Não tomará muito tempo. Anália tirou os documentos que Henri havia preparado e os colocou à frente de Carla. Você sabe o que é isso, não é? Carla pegou os papéis, tentando manter uma expressão impassível, mas seus olhos a traíram. Não sei do que você está falando, mentiu Anália, embora sua voz tremesse levemente. Claro que você sabe. É a prova de todos os desfalques que você e Jeová têm cometido, tudo isso sob as ordens de Vilma. Quanto tempo você achou que poderia manter isso em segredo? Disse Anália, sua voz firme e cheia de autoridade. Carla respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você não sabe do que está falando, Anália. Vilma nunca faria algo assim. Tudo que você está vendo é uma distorção da realidade. Você está se deixando levar pela sua dor. Dor? Não é dor o que sinto, Carla. É a realização de que estive cercada de serpentes todo esse tempo. E sabe de uma coisa?
Não estou disposta a ficar de braços cruzados enquanto destroem tudo que um dia quis, respondeu Anália com uma frieza que fez Carla recuar um passo. Carla finalmente mostrou sua verdadeira face. E o que você vai fazer, Anália? Publicar tudo isso? Se o fizer, destruirá não apenas a Jeová, mas a si mesma. Ninguém vai acreditar em você. Todo mundo vai pensar que é apenas o arrebato de uma esposa abandonada, Carla disse com um sorriso venenoso. Anália manteve o olhar firme, sem se deixar intimidar. Isso é o que você pensa. Mas a verdade sempre vem à tona, Carla, e quando isso acontecer, não haverá lugar para você ou para Vilma se esconderem. A tensão entre as duas mulheres era palpável, uma batalha silenciosa onde cada uma avaliava seus próximos movimentos. Carla, incapaz de manter a calma, deixou cair a máscara. Você sempre foi a favorita, a boa, a que tinha tudo. Mas sabe de uma coisa? Jeová nunca te amou. Ele estava comigo muito antes de você se casar com ele. Sempre fui eu, Anália, e sempre serei eu. Anália sentiu uma punçada no peito, mas se recusou a mostrar fraqueza. E olha como ficou. Carla, você tem Jeová, mas não tem o respeito ou a lealdade dele. Você é apenas uma peça a mais no jogo de Vilma, e quando não for mais útil, ela te descartará como todos os outros. A conversa foi interrompida abruptamente quando Jeová apareceu na porta. Seu rosto mostrava confusão ao ver as duas mulheres frente a frente. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando para Anália e depois para Carla. Sua esposa veio me acusar de coisas ridículas, disse Carla, tentando parecer inocente, embora sua voz tivesse um tom cortante. Anália o encarou diretamente, com a voz firme. Descobri tudo, Jeová. É isso que vocês têm feito, você, Carla e Vilma. Não ficarei em silêncio. Jeová tentou se aproximar dela, mas Anália levantou uma mão para impedi-lo. Não se aproxime de mim. Suportei mentiras suficientes. Isso acaba aqui. Carla, vendo que a situação estava fugindo de seu controle, virou-se para Jeová. Você vai permitir que ela fale assim com você? Vai deixar que ela arruine tudo que construímos? Mas Jeová, pela primeira vez, não respondeu imediatamente. Algo no olhar de Anália, a verdade inquebrantável que ele via em seus olhos, o fez hesitar. Durante anos, ele tinha sido um homem fraco, facilmente manipulado por pessoas que supostamente o amavam, mas agora, diante da dura realidade, não pôde evitar sentir que tudo o que havia feito estava errado. Anália, deixa eu explicar. Não é o que parece, começou a dizer, mas Anália o interrompeu. Não é o que parece. Então me diga, Jeová, o que é? Que desculpa você tem para roubar da sua própria empresa, para me trair com minha melhor amiga? Que justificativa você pode me dar agora? Sua voz estava carregada de dor e fúria contida. Jeová permaneceu em silêncio, incapaz de responder. A verdade estava ali, nua e crua, e não havia palavras que pudessem redimi-lo. Anália, vendo que não havia mais nada a ser dito, se virou e começou a caminhar em direção ao seu carro. Isso não acabou, Jeová, nem para você, nem para Vilma, nem para Carla. Preparem-se para enfrentar as consequências de seus atos. Naquela noite, enquanto Anália e Henri revisavam as evidências que haviam coletado, uma ideia controversa começou a se formar na mente de Anália. E se dermos um passo a mais, sugeriu, com um brilho nos olhos. A que você se refere? Perguntou Henri, intrigado com o tom de Anália. Vilma sempre esteve um passo à frente, controlando a todos das sombras. Mas e se a tirarmos de sua zona de conforto? E se tornarmos público o que descobrimos antes que ela possa reagir? Propôs Anália, sua voz cheia de uma determinação perigosa. Henri imediatamente entendeu a que Anália se referia. Você está falando sobre levar esta guerra à luz pública. Seria arriscado, mas também poderia ser a única forma de derrotá-la. Anália sentiu. Vilma tem jogado com nossas vidas como se fossemos seus peões.
É hora de colocar as cartas na mesa e mostrar a ela que não tem o controle que acredita ter. A decisão estava tomada. Em vez de manter tudo em silêncio e nas sombras, Anália decidiu levar a batalha ao terreno mais perigoso de todos, a opinião pública. Era um movimento arriscado, mas que ela acreditava ser necessário para finalmente destruir o império de mentiras que Vilma havia construído. Naquela mesma noite, Anália gravou um vídeo em que contava sua história, mostrando as provas dos crimes de Jeová e Carla e revelando o papel que Vilma havia desempenhado em tudo isso. Ela o publicou em uma plataforma online sob um pseudônimo, garantindo que se espalhasse amplamente. A notícia se tornou viral rapidamente, gerando uma controvérsia que ninguém poderia ignorar. O impacto foi imediato. Os meios de comunicação se precipitaram sobre a história, e a imagem pública da família de Jeová começou a desmoronar. Vilma, furiosa e desesperada, tentou conter os danos, mas era tarde demais. O escândalo havia estourado, e não havia mais como controlá-lo. A tensão crescia a cada dia que passava, e Anália sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. Mas, em vez de sentir medo, sentiu uma estranha calma. Sabia que a verdade estava ao seu lado e estava pronta para o que viesse. Anália assistia às notícias na televisão, observando como seu plano se desenrolava. Henry, sentado ao seu lado, perguntou se ela estava pronta para a batalha final. Anália, com o olhar fixo na tela, assentiu. Estou, Henry. Isso é apenas o começo. O escândalo explodiu como uma bomba, abalando os alicerces da família de Jeová e destruindo a reputação que Vilma havia construído meticulosamente durante anos. Anália observava enquanto o mundo que sua sogra havia controlado com mão de ferro começava a desmoronar. As notícias sobre o desfalque, as manipulações e as traições dominavam os títulos, e cada nova revelação aumentava a pressão sobre Vilma, Jeová e Carla. Vilma, furiosa por ter perdido o controle, tentou desesperadamente conter os danos. Convocou uma reunião familiar na mansão, um último esforço para reunir seus aliados e elaborar um plano para o que restava de seu império. Quando Jeová e Carla chegaram, encontraram Vilma caminhando de um lado a outro na sala principal, com o rosto descomposto pela ira. Tudo isso é culpa daquela estúpida, disse Vilma, referindo-se a Anália, com veneno na voz. Achei que poderíamos lidar com ela, mas ela se tornou mais perigosa do que eu imaginava. Temos que agir rápido antes que seja tarde demais. Carla, que havia perdido toda a confiança após a revelação pública, ficou em silêncio, incapaz de olhar Vilma nos olhos. Vilma, o que fizemos talvez tenha ido longe demais. As pessoas estão começando a falar e não poderemos deter isso. Vilma se virou para ela com uma fúria que raramente mostrava. Você está sugerindo que eu me renda? Nunca. Não depois de tudo que fiz para manter esta família no topo. Jeová, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Mãe, talvez Carla tenha razão. Perdemos. Anália tem todas as provas, não há como escapar disso. Deveríamos buscar uma forma de minimizar o dano, mas não podemos continuar lutando. A expressão de Vilma se endureceu ao ouvir as palavras do filho. Não posso acreditar que você esteja disposto a se render. Jeová, tudo o que fiz foi por você, para que você tivesse um futuro brilhante, e agora quer deixar que uma mulher abandonada destrua tudo. Jeová baixou a cabeça, envergonhado. Ele havia vivido toda a sua vida à sombra da mãe e, pela primeira vez, percebeu o peso que essa sombra havia colocado sobre ele. Não é apenas Anália, é tudo o que fizemos. Não podemos continuar fingindo que somos intocáveis. Em meio a essa confrontação familiar, Anália e Henry se preparavam para a batalha final. Sabiam que Vilma não se renderia facilmente e estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que ela tentasse. Em seu escritório, Henry reuniu uma equipe legal de elite disposta a levar o caso aos tribunais, se necessário. Anália, estamos prontos, disse Henry, enquanto revisava os últimos documentos.
Está tudo preparado para a audiência preliminar. Vilma não poderá ocultar nada do que fez. Anália, sentada à sua frente, assentiu com determinação. Não vou parar até que Vilma pague por tudo. Não apenas pelo que me fez, mas por todo o dano que causou a tantas pessoas. Isso não se trata apenas de justiça pessoal, Henry é algo maior. Henry a olhou com admiração, havia visto como Anália se transformava de uma mulher devastada pela traição em uma guerreira implacável. Você está certa, Anália, isso é maior do que nós. Mas também quero que saiba que, após tudo isso, quero que você tenha o que merece. Não apenas justiça, mas a recompensa por toda a dor que você suportou. Os dias que se seguiram foram caóticos. Vilma tentou tudo ao seu alcance para desacreditar Anália e minimizar o impacto do escândalo, mas a verdade já estava fora de seu controle. As provas de Henry eram irrefutáveis, e cada tentativa de Vilma de mudar a narrativa fracassava estrepitosamente. O dia da audiência chegou, e a tensão na sala do tribunal era palpável. Vilma, com um semblante altivo, tentou manter sua dignidade enquanto os advogados de Anália apresentavam as provas, mas, à medida que o caso se desenrolava, ficou claro que Vilma estava encurralada. O juiz, após ouvir os testemunhos e revisar as provas, decidiu que Vilma e Jeová deveriam ser processados por fraude, desfalque e conspiração. Carla, que havia colaborado com as autoridades em uma tentativa desesperada de reduzir sua pena, foi condenada à prisão. Vilma, no entanto, não demonstrou arrependimento, seu orgulho e seu ódio por Anália eram evidentes em cada olhar que lhe lançava, mas o mais controvertido ainda estava por vir. Henry havia preparado uma surpresa que ninguém esperava. Ao final da audiência, apresentou um documento que mudou todo o rumo do caso. Resultou que Vilma havia assinado, anos atrás, um acordo prenupcial secreto que garantia a Anália uma parte significativa dos bens da família em caso de divórcio, um acordo que Vilma nunca havia revelado a Jeová, nem mesmo a Carla. Quando o juiz ordenou a execução do acordo, Anália se tornou a proprietária legal de uma grande parte da fortuna da família, uma fortuna que Vilma havia lutado toda a sua vida para proteger. A expressão de Vilma ao ouvir a sentença era uma mistura de incredulidade e raiva. Ela havia perdido tudo. Anália, por outro lado, manteve sua compostura, havia ganhado mais do que esperava, não apenas em termos materiais, mas também na luta para recuperar sua dignidade e sua vida. Ao sair do tribunal, a imprensa se aglomerava para obter declarações. Mas Anália se limitou a dizer: "Isso não é apenas uma vitória para mim, é uma vitória para a verdade e a justiça e para todas as pessoas que foram vítimas daqueles que acreditam estar acima da lei." Nos dias seguintes, a vida de Anália mudou drasticamente. Com a fortuna que agora possuía, decidiu investir em organizações de caridade e em projetos que ajudassem outras mulheres que, como ela, haviam sido traídas, e Henry, sempre ao seu lado, a apoiava em cada passo. Mas a história não terminou aí. Em uma reviravolta controversa, Anália decidiu fazer uma oferta que surpreendeu a todos. Comprou a empresa familiar que Vilma e Jeová haviam tentado destruir e a transformou em um império financeiro muito maior do que nunca havia sido. Vilma, de sua cela, observava impotente como a mulher que havia desprezado e subestimado se tornava uma das empresárias mais poderosas do país. O final chegou com uma última confrontação. Vilma, em sua última tentativa de recuperar algo de sua antiga vida, solicitou ver Anália. Quando Anália entrou na fria sala da prisão, encontrou uma Vilma derrotada, mas ainda cheia de rancor. "Você vai ficar aí me olhando com pena?" disse Vilma, com a voz áspera e quebrada. "Você acha que ganhou, Anália? O que você pode fazer para me substituir no mundo que construí?" Anália, mantendo a calma que havia desenvolvido nos últimos meses, sentou-se à sua frente. "Não estou aqui para te substituir, Vilma.
Estou aqui porque quero que saiba que, apesar de tudo que você fez, você não conseguiu me destruir e não conseguiu destruir o que era bom nesta família. Jeová pode refazer sua vida longe da sua influência. Carla terá que enfrentar seus próprios demônios e eu encontrei a paz. Vilma olhou com ódio. E depois de tudo que você fez? Sim, Vilma, paz. Porque, ao contrário de você, não estou obcecada pelo controle. Não preciso destruir os outros para me sentir completa. Aprendi que a verdadeira força não vem do poder, mas do perdão, e eu te perdoo, Vilma. Não porque você mereça, mas porque eu preciso. Vilma, pela primeira vez, não soube o que dizer. Anália se levantou, preparada para ir embora, mas antes de sair, olhou para Vilma pela última vez. Seu tempo acaba, Vilma. O meu apenas começa. A história conclui com Anália olhando para o futuro, uma mulher mais forte e poderosa do que jamais imaginou ser. Ela havia recuperado sua vida, sua dignidade e agora possuía uma fortuna que usava não apenas para seu benefício, mas para ajudar os outros. O passado havia ficado para trás e Anália estava pronta para escrever um novo capítulo, um em que ela tinha o controle, mas desta vez da melhor maneira possível. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.